Fala, enfermagem! Bem-vindos ao melhor podcast, um oferecimento Corém Minas. Eu sou Luísa Werneck. E eu, Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Muito bem. Socorro, tava aqui, menina, contando as moedinhas aqui, ó. Contando as moedinhas, eu não sei se a situação tá feia, esse negócio aí, ó, do de piso, entendeu? É isso aí. Como é que a gente vai fazer, ó? A enfermagem tá lá, contando as moedinhas. Mas eu vou te dar uma notícia. Bem ou mal, tá caindo na conta. Opa! Tá aí ficou bom, conta, tá caindo, né? Vai chegar. Vai. E aí a gente precisava ter alguém aqui pra gente bater um papo sobre piso e outras coisas, né? O que é que você acha? Eu acho, alguém com propriedade jurídica, inclusive. Uau! Vai ser incrível. Por isso, a gente trouxe aqui uma pessoa que é referência nesse assunto. Seja muito bem-vindo, Doutor André Cazucas! Muito bem! Aí eu ia chamar ele de Cazucas. Você me prejudicou. E eu ainda falei, André, vamos falar quem é André, né? Mas eu já abri o jogo, né? Isso aí, muito bem. Bom bem. dia, gente. Bom dia, André Cazucas. Bom dia a toda a enfermagem. Que maravilha estar aqui. Obrigado pelo convite. Pode ser André, pode ser Cazucas. Eu estou mais acostumado com Cazucas porque é o jeito que me chamam mesmo, doutora Socorro. Pode ficar tranquila e vamos lá, vamos conversar, porque esse piso tem que cair na conta, né? Não é possível uma coisa dessa. Ai, meu Deus do céu, Vai tá cair. caindo aos pouquinhos. Opa! Com muito sofrimento da enfermagem, mas tá caindo, né? Tá caindo para o quê? A gente equilibrar aí essa equação, né? Sim. A enfermagem não vai ficar perdendo. Vamos equilibrar a balança da justiça. Isso aí. É por isso, Luísa, que eu já vou começar aqui. Só um minutinho. Porque... você não falou. Vou dar um recado aqui antes da gente começar, um recado importante, gente. Quem ainda não segue o Corém nas nossas redes sociais, por favor, vamos seguir. No Instagram, @CoremMG, no YouTube, @MGCorém, e tem o nosso site, www.coremmg.gov.br. Lembra, gente, de ativar o sininho de notificação lá do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades e dos novos episódios do nosso podcast, que é para enfermagem. É isso aí. Foi feito para a enfermagem. Foi feito para você. Podemos começar? Agora podemos. Então tá bom. Bora lá. Bem, eu já quero te perguntar uma coisa. Antes de te receber, é lógico que a gente lê um pouco sobre você, sobre a sua profissão. E eu quero te perguntar o seguinte: a justiça ainda respeita seus símbolos ou a justiça anda meio cega? Bom, essa é uma pergunta difícil porque a gente tem que acreditar na justiça. Afinal, a nossa profissão, a nossa carreira, ela depende da credibilidade institucional. O problema é que hoje há um grande descrédito nas instituições de uma maneira geral. Então a justiça ela acabou, no decorrer do tempo, ocupando espaços. Espaço do Poder Executivo, quando às vezes não atua numa determinada política pública, espaço do Legislativo, quando não legisla adequadamente, e se empoderou a justiça. Qual é o problema? O problema é o uso desse poder. E às vezes a justiça tem exorbitado o uso do seu poder e, infelizmente, desrespeitando as próprias leis. Está tropeçando. Tá, não é? Mas vamos confiar. Vamos. Com certeza. E aí, você, advogado, professor, de repente você abraçou essa causa da enfermagem, se tornou referência das lives da enfermagem. Como que você chegou nisso? Né? Como que se deu essa situação? Então, na realidade, eu já era professor, acabei me tornando advogado do sindicato, comecei no Sindicato dos Enfermeiros lá em Aracaju, e a gente tinha uma luta trabalhista muito grande. Num determinado momento, o pessoal do sindicato acabou e resolveu pleitear uma chapa, buscar uma chapa para as eleições do Corém, ganharam e aí me convidaram para poder fazer parte do Corém. Então eu estou aí há quase 12 anos com a enfermagem, me sinto praticamente um enfermeiro também, então conheço, estudo as resoluções, tento me apropriar o máximo possível. É claro que a gente não vai conseguir chegar no nível de conhecimento de vocês, mas eu tento me apropriar e é uma delícia, eu sou um apaixonado e essa luta do piso especialmente faz os meus olhos brilharem. Então eu só vou parar, só vou descansar quando efetivamente todos os enfermeiros estiverem com piso na conta. Uma nova modalidade, advogado e enfermeiro. Eu gostei, viu? Muito bom. Eu gostei. E a gente precisa. E é isso aí. Mas eu gostaria também, porque se nós fôssemos parar, hein, Luísa, para trazer aqui todas as perguntas
que a enfermagem gostaria de fazer e enviou para a gente, nós não sairíamos daqui. Nós selecionamos alguns temas que são mais abrangentes e eu tenho certeza que quem assistir esse podcast, né, Luísa, vai ter assim uma grande oportunidade para se apropriar mais dessas informações. Bem, eu vou começar o seguinte. Para você, a ADI... Não, quando pensamos no histórico, eu vou, sem a gente voltar lá atrás, mas pensa aí no histórico desse piso. Pensa bem, me fala. Para você, qual foi o maior erro da abertura do projeto através do Fabiano Contarato e a estipulação da Lei 14.434? Aqui. Entre o projeto e a lei, qual foi o maior erro que nós cometemos? Bom, na realidade, eu não diria que nós cometemos um erro. Então, eu acho que a enfermagem, pelo contrário, ela fez aquele movimento que deveria ter sido feito. Então, eu digo muito que a primeira vez em que eu passei a acreditar no piso foi aqui no Corém Minas. Então, eu estive aqui, fui convidado, vinha acompanhando o Dr. Conrado, presidente à época do Corém Sergipe, e a mobilização que acontecia, porque o que eu ouvia à época era que a enfermagem era desunida, que a enfermagem nunca ia ter um piso, nunca ia conseguir evoluir em algo. E quando a gente chegou aqui e viu todos os presidentes dos Coréns, representantes do Conselho Federal, diversas pessoas que ocupam cargos políticos, todo mundo reunido e falando sobre o piso de uma maneira concreta, a gente passou a acreditar. E nisso eu acredito que em algum momento, dentro dessa tramitação no Congresso Nacional, a questão poderia ficar um pouco mais clara. Então, onde é que o Poder Judiciário acabou entrando? Ele acabou entrando numa ausência de regulamentação completa. Então, a gente fala sobre o piso, mas era importante que a própria lei já atrelasse o piso a uma carga horária especificamente, porque, a meu ver, ela atrela indiretamente. E esse atrelamento de maneira indireta acabou permitindo ao Poder Judiciário legislar e estabelecer, por exemplo, uma carga horária de 44 horas semanais, que, sobretudo na administração pública, ela não existe. Então, você acaba criando uma situação de piso salarial da enfermagem que alguns podem sequer ser beneficiados por conta disso. Então, eu acho que somente esse ponto ele poderia ser ajustado, ainda pode ser ajustado, porque no demais, na realidade, houve lei, houve emenda à Constituição, 2 emendas à Constituição, houve uma nova lei regulamentando o orçamento em tempo recorde. Então, assim, uma luta de 30 anos, ela acabou se catalisando nesses últimos tempos e tudo aconteceu. O que era muito improvável que acontecesse, aconteceu. Então, eu acredito que agora são ajustes. A maior parte do caminho já foi percorrido. Então, agora vamos ajustar para que todos tenham o piso de maneira digna na conta. Sim, e essa é uma sensação que todo mundo tinha, né? De que o piso nunca ia sair. Eu ouvia muito isso, principalmente quem já está na enfermagem há anos, né? Porque essa luta de 30 anos. Então ninguém acreditava, mas na hora que a enfermagem começou a se mobilizar, e aí os conselhos também, né? Foram à frente disso, se apropriar disso e correr atrás mesmo, mobilizar a categoria, aí a categoria começou a ver a força que tem também, né? Gente, eu subi no caminhão pela primeira vez em 2014, já lutando pelas 30 horas e pelo piso. Mas está indo bem, ó. Tá chovendo pergunta aqui e chegou mais uma. Olha aqui. Chegou para você também. Chegou. Chegou? Pode ir, chegou. Posso ir? Pode ir. Você me dá essa honra? Eu vou te dar. Então, vamos embora. Olha aqui. A ADI foi necessária? Foi justa? Essa é uma pergunta bem difícil, porque o que é que acontece? A decisão da ADI, a primeira decisão, né? Então, como funciona? A lei entra em vigência lá no mês de agosto de 2022 e é interposta essa ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Hoje a enfermagem conhece todos os termos jurídicos, eu fico numa alegria danada. Alguém me pergunta, fala sobre embargo de declaração, efeitos da decisão, publicação de extrato de ata. Então a ADI 722 aconteceu. A nosso ver, e fizemos diversas lives, a gente falou muito sobre isso. Os argumentos, eles são inconsistentes. Então, são argumentos efetivamente muito mais políticos do que jurídicos. E, naquele momento, o ministro Barroso entendeu por conceder a cautelar, suspendendo
o piso da enfermagem, sobretudo pelo argumento de que não havia fonte de custeio. O meu entendimento naquele momento é de que aquela decisão ela não podia prevalecer. Por que ela não podia prevalecer? Porque a lei do piso ela condicionava o pagamento do piso para a administração pública somente para o ano de 2023. Por que ela fazia isso? Para dar tempo de União, estados e municípios elaborarem o seu orçamento de 2023 e incluírem o pagamento do piso. E para a iniciativa privada não há necessidade de fonte de custeio. Então é o próprio mercado que se regula, os planos de saúde, os grandes hospitais, daí por diante. Então, a meu ver ali, houve uma grande falha, na realidade uma decisão, a meu ver, muito mais política do que jurídica, que gerou diversos reflexos e pessoas desacreditando no processo. Protetora, de certa forma, veio para proteger, né, talvez determinada casta, né, que estava ali envolvida com esse piso, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Mas eu considero, sabe, doutor André Cazucas, super injusta da forma como foi conduzida, um domingo à noite, às vésperas do início né, da legalização ali. Mas tudo passa, passará. E qual que é a pergunta que chegou aí para você? Passará e o piso vai cair. Vai cair. Você está muito boa. As moedas todas. Só tô indo de 5 centavos. Tá aí, vai lá. E aí, falando, né, dessa medida cautelar, as justificativas que eles usaram, né? Se foram assertivas, o que você acha disso? Então, depois dessa suspensão, lá monocrática, o ministro Barroso submeteu ao plenário, que votou pela manutenção da suspensão, até que se resolvesse a questão orçamentária. Foi aí que, já no ano de 2023, a enfermagem conseguiu a mobilização e teve a emenda à Constituição dizendo que a fonte de custeio era da União, que era a União que ia fazer o repasse, e a norma especificamente sobre o orçamento, que foi o PLN 5, que foi convertido em lei, lá aportando os 7,3 bilhões para o exercício de 2023. Então, após isso, assim, o ministro Barroso ele se viu numa situação insustentável. Como é que se vai manter a cautelar agora? E aí levou de volta ao julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente teve entendimento para todo lado. Então, o próprio ministro Barroso, ele proferiu um voto, depois ele mudou o voto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses votos, porque é muito interessante a gente observar o que aconteceu e quais foram os entendimentos trilhados que, mais uma vez, no meu entendimento, não foram adequados, mas a gente avançou bastante. Eu acho que, pensando no grande número de profissionais que daqui a pouco estarão assistindo ou ouvindo esse podcast, eu tenho que dar os parabéns, porque eu enxergo a enfermagem marchando, sabe? Corajosamente, sem tempo, sem força, respeitando a vida do ser humano, porque poderia ter vindo uma tomada de decisão da enfermagem aí drástica, mas ela o tempo inteiro, ao mesmo tempo que ela falava em mobilização, em paralisação, ela falava também no respeito à vida. Então, a você, enfermagem, nosso respeito, a nossa admiração, e dizer que estamos caminhando juntos e caminharemos e que vai dar tudo certo. Mas olha para você ver a questão toda. Eu lembro, sabe, André Cazuca, que quando nós íamos nas reuniões lá em Brasília, principalmente Bruno, enquanto parlamentar, também enquanto presidente, o que chegava para nós numa roda de conversa, calma, o governo, através do ministro Rui Costa, já conversou com o Supremo, está tudo certo. E, num dado momento, quando o ministro Barroso toma novamente as rédeas da situação e suspende a medida cautelar, ele coloca uma série de ponderações e considerações que eram totalmente contrárias à lei e contrárias à enfermagem. O governo sabia de tudo? Bom, vamos lá. Na sua opinião? Na minha opinião, não. Na minha opinião, eu realmente acredito que houve uma tentativa de um alinhamento jurídico para que o piso fosse efetivamente pago. Por que eu digo isso? Porque o primeiro voto do ministro Barroso, ele veio num tom diferente. Então ele tinha uma linha mais protetiva, mais de respeito efetivamente à lei, com quase nenhum condicionante. Então o primeiro voto do ministro Barroso, a meu ver, refletia
aquilo que foi alinhado entre governo e Supremo Tribunal Federal, porque não dá para dizer que não se conversam. Então, é claro que a justiça ela deve ser o mais imparcial possível, a justiça, sim, a deusa da justiça cega, mas houve esse alinhamento. Do alinhamento, saiu o voto, provavelmente, do ministro Barroso. Só que aí, após esse voto, deve ter tido um contra-alinhamento. Então, uma discussão, especialmente dos hospitais privados, que devem ter lá caminhado pelos gabinetes do Supremo Tribunal Federal, expondo as suas razões, o que levou ao próprio ministro Barroso mudar o voto. E fazer um voto absolutamente inesperado por dois aspectos muito relevantes. A primeira, pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal, houve um voto conjunto. Então, assim, uma grande novidade. Então, o ministro Gilmar proferiu seu voto. Antes de proferir o voto e publicizar o voto, ele deve ter conversado com o ministro Barroso, o convenceu do seu voto, e lá eles anexaram o voto conjunto do ministro Gilmar com o ministro Barroso. Essa foi a primeira surpresa, né? A segunda surpresa é porque, notoriamente, são ministros antagônicos na corte, e que em alguns momentos já houve discussões, até no próprio plenário, o que é bastante incomum. Então, essa decisão acabou acontecendo, acabou unindo pessoas antagônicas do próprio Supremo Tribunal Federal nessa mudança de posicionamento. Então, eu acho que aí houve a atuação dos hospitais, sobretudo dos hospitais privados, também da frente de prefeitos, que também trabalhou nos bastidores lá do Supremo Tribunal Federal. Marcharam muito em Brasília. Sim, é porque da mesma forma que a enfermagem, né, todo dia tá lá, a Bruna tá lá, né, vários profissionais batendo a porta lá nos gabinetes, correndo atrás do piso, a enfermagem não aguenta mais os bastidores do outro lado, né? As prefeituras, secretarias de saúde, está todo mundo fazendo o mesmo movimento. Lobby do piso. Com certeza. O pessoal talvez não tenha noção, quem está em casa, de como a enfermagem marchou e a importância do sistema COFEM-CORENS nisso, porque se a gente caminha hoje pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, a doutora Socorro sabe disso, os parlamentares conhecem os profissionais da enfermagem, conhecem os presidentes de COREN, conhecem todas as pessoas que trabalham no sistema para isso. Então, eu acho que isso é muito relevante, porque eles perceberam o poder da enfermagem. Talvez eles tenham mais noção da representatividade da enfermagem do que a própria categoria. Sim. A categoria não tem ideia do seu poder. Força, então, esse empoderamento é importante, falar sobre isso para que a enfermagem entenda que nunca uma categoria conseguiu 2 leis e 2 emendas à Constituição em tão curto período de tempo. Então, a gente está falando em menos de um ano, 2 leis e 2 emendas à Constituição. Isso é muito importante. Hein? Nossa, é um trabalho, sem dúvida, que a enfermagem precisa se apropriar mais disso pra gente, porque ainda tem muitas coisas pra gente conquistar. O piso tá pingando. Unidos somos mais fortes. Esse é o grande lema, e reconhecer essa fortaleza. Isso. Obrigada, viu, Cazuza, por lembrar isso pra gente também agora. Isso mesmo. E aí, entrando nisso, né, já que a gente está falando desse movimento que acontece do outro lado também, como que você analisa o posicionamento, né, dos conselhos da Secretaria de Saúde Municipal, estadual, em relação a essa questão do piso do pagamento? Porque veio a fonte de custeio lá para pagar o piso, mas nem assim os recursos eles estão facilitando também. Nem tendo recurso lá, não facilita, às vezes, no cadastro lá dos profissionais, do valor, cobrar mesmo, né? Que essa cobrança, veio o valor ou não veio? Nossa. Não é do profissional. Uma loucura. O profissional está de olho. Aqui, Luiz, e antes de doutor André responder, eu faço uma reflexão que o piso, não sei se você vai ficar de acordo com esse meu pensamento, ele abriu uma caixa de Pandora dos municípios. CNES desatualizado, RAIS desatualizada, profissionais cadastrados com carga horária diferente, categoria diferente. Eu acho que isso mexeu um pouco também com a estrutura dos municípios. E outra coisa, uma total desconexão com o Ministério da Saúde, com o SUS. Então, isso também, o piso da enfermagem, a meu ver, trouxe uma contribuição para o sistema de saúde do país, abrindo as portas
e abrindo essa caixa de Pandora, porque tem problema para ser resolvido até hoje. Mas o que você acha dessa posição, né? Que é isso que a Luísa trouxe. Esse comportamento hostil. Eu bato palma, mas não te pago. Exatamente. É como se palmas pagassem contas, né? Quando a gente fala sobre dignidade, dignidade também passa por salário. E é muito importante que o salário seja pago de maneira efetiva, de maneira adequada, para propiciar essa dignidade, que o profissional de saúde, que o profissional de enfermagem tenha apenas um vínculo, porque em outras categorias as pessoas têm um vínculo só e esse vínculo remunera a sua família, e o profissional de enfermagem ele tem que ter mais de um vínculo. Ele tem que sair de um plantão para outro correndo, ele tem que sair do seu trabalho para dar um plantão, tá no plantão no fim de semana. Então é muito importante que se fique claro e se conceda essa dignidade através de salário. Lá à frente dos prefeitos, a marcha dos prefeitos acabou expondo realmente diversas inconsistências. Então, em diversos municípios havia uma desorganização estrutural. Algo sistêmico. Loucura. Inclusive, beirando aí situações de improbidade administrativa, já que há recursos vindos do Ministério da Saúde através de cadastros desatualizados, e aí isso só foi escancarado quando houve a primeira portaria do Ministério da Saúde. E aí a gente sempre cobra a portaria do Ministério da Saúde, ministra Nise apresenta a portaria, só que a primeira portaria ela foi bem célere, ela saiu bem rápido. O que acontece? Houve uma grande discussão, uma celeuma, os prefeitos estiveram lá de novo e disseram, esse valor não dá para pagar o piso. E aí ela disse, bom, mas eu tomei como referência aquilo que vocês me informaram. E para pagar essa diferença para o piso. E aí eles pediram mais prazo e foi concedido prazo. Mesmo assim, até hoje, há municípios que não abasteceram, não colocaram as informações lá no CNES, na RAIS, e aí não estão contemplados até agora. Eram 117. Eu não sei se acho que vai em setembro agora, né? Dia 1º vai reabrir, se eles vão conseguir, né? Então, eu acho que essa caixa de Pandora mexeu com eles, né? Mexeu com a qualidade da minha gestão lá, né, no município. Eu, prefeito, eu, secretário de saúde. Então, eu acho que isso beirou um pouco, eles assustaram, porque até então ninguém sabia que estava nesse nível de desorganização. Sim, a poeira está debaixo do tapete. Na hora que levanta o tapete para ver o que tem aí. Aí, boa poeira para tudo quanto é lado. Sou eu, né? Você. Ai. Eu estou aqui escolhendo. Preparada? Entre duas. Olha aqui. A AGU. Perfeito. Mexendo com sua classe, né? O que você achou daquele posicionamento covarde da AGU? E olha que eu sou funcionária pública federal também. Sabe? Mexeu comigo. Mexeu com muitas pessoas, com sonhos. E eles eram a referência para o que ia acontecer com estados e municípios. Bom, perfeito. Sobretudo porque eles parametrizam aquilo que vem do governo federal. Então, acho que esse é o pior ponto. Então, o entendimento da AGU, a meu ver, em alguns pontos, ele realmente é falho. Mas aí a gente tem duas situações. A primeira é a possibilidade de oposição de embargos de declaração ao voto médio do Supremo Tribunal Federal, que ainda não foram opostos porque não foi publicado o acórdão. Então, há prazo a partir da publicação do acórdão. O que foi publicado foi o extrato de ata, mas o acórdão com cada um dos votos ele ainda não foi publicado, então a gente está aguardando isso. Pode haver um entendimento diferente do Supremo Tribunal Federal explicando algumas situações, porque o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, ele poderia ter facilitado, mas ele dificultou. Por que ele dificultou? O STF, ele não é uma corte trabalhista. E aí ele acabou utilizando terminologias de maneira não técnica. Então, quando ele fala, por exemplo, em diferenças remuneratórias para o piso, ele está querendo falar em quê? Ele está querendo falar em salário base, o piso é salário base, ou o piso é o total da remuneração? Então, gerou esse limbo jurídico, essa inconsistência, e também no momento em que ele atrela a carga horária de 8 horas diárias e 44 semanais, sobretudo para a administração pública, que já tem a sua carga horária
regida em lei, estabelecida lá no Estatuto do Servidor Municipal, daí por diante. Então, são questões que devem ser esclarecidas e que a gente pode falar um pouquinho mais. Mas aí vem o entendimento da AGU, porque tá todo mundo inovando, né? Então, quem tem que inovar é a lei. Dentro do ordenamento jurídico, o pessoal da enfermagem hoje já sabe disso, a gente tem uma hierarquia normativa. Então, a Constituição está acima de tudo e ela é que dá todas as diretrizes. Abaixo dela estão as leis, qualquer tipo de lei, e abaixo as regulamentações infralegais. Então, os decretos, as portarias, os regulamentos. E o parecer da AGU ele tem que estar ainda abaixo disso. Só que ele acaba inovando mais uma vez. Porque em algumas situações isso se torna bastante prejudicial. Porque ele passa a entender que há vantagens recebidas pelo servidor que englobam o cálculo do piso, as chamadas vantagens fixas. E aí a gente vai ter algumas gratificações, anuênios, quinquênios, triênios, que estão lá naquela cartilha. Vamos lá, Aqui, não, mas eu ia rir agora com você. É cada murro que a enfermagem levou, a enfermagem nunca apanhou tanto no sentido de ter que descobrir as coisas de madrugada, né? Aí eu quero até mandar um abraço para Diego, né? Que não dorme, que está sempre colocando lá, né? Mas assim... Ele me mandou uma mensagem hoje, 5h30 da manhã, falando sobre um tema que ele recebeu diversas mensagens, e a gente também recebeu, sobre a questão daquele profissional de enfermagem que tem 2 vínculos, o Ministério só repassou para um, e aí ele queria fazer uma live já hoje. Aqui, agora não, daqui a pouco, né? Deixa eu ir lá pro podcast, vou lá em primeira mão aqui, mas isso efetivamente aconteceu, e o Diego é uma pessoa importante nessa difusão da informação. Então teve à frente e teve um papel extremamente relevante nisso, no engajamento nas redes sociais. Porque é claro que em alguns momentos para a enfermagem o engajamento pessoal é difícil. Então aqui, quantos municípios a gente tem aqui em Minas? Imagina para reunir todo mundo, para a gente falar sobre o piso, para a gente fazer uma palestra sobre o piso, para a gente conversar e tirar as dúvidas. E nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, a gente consegue reunir lá mais gente. As nossas lives, mais de 1.000 pessoas acompanhando simultaneamente e gente do Brasil inteiro. Então, gente pedindo para doutora Socorro, vem aqui, faz isso em outros estados e daí por diante, porque as pessoas estão carentes por informação. Então, acho que isso é bem relevante. E nesse primeiro posicionamento da AGU, veio a palavrinha invariável. O povo endoidou. O que é isso? Variável, invariável. Uma coisa tão simples, mas são tantas as informações que a enfermagem toda hora tinha que aprender. E, mais uma vez, eu quero agradecer a você, todos os advogados que se dispuseram a nos ajudar. Aí em Minas nós temos vou esquecer o nome dele, depois eu lembro, mas vai dar tudo certo. Agora, eu queria ver se a técnica podia colocar uma imagem para a gente. Enquanto a imagem vai entrar ali... É surpresa também, né? Gente, vamos lá. Vou dar um recado. Dê. Rapidinho, a imagem já tá ali. Mas curte, comenta e compartilha esse podcast. Demais. Demais. A enfermagem está precisando ouvir. Olha aí. Complicado, né? Bom, aí a enfermagem já sabe do que se trata, mas a gente tem aí o símbolo da justiça, né? A justiça que deve ser o mais imparcial possível. A gente sabe que neutralidade é algo impossível, mas a justiça tem que ser imparcial. E nesse caso, infelizmente, ela acabou tomando uma pequena parcialidade, a meu ver. Não que seja algo ilícito, então ela não cometeu um ilícito de forma alguma, mas ela teve um entendimento que não se coaduna efetivamente com a lei e acabou, infelizmente, prejudicando os profissionais e fazendo com que esse pagamento do piso seja menor do que aquele que foi a intenção do legislador. Porque o que é que acontece? Quando a gente interpreta uma norma antiga, uma norma de 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, a gente pode não saber qual foi a intenção do legislador naquele momento, mas essa norma, a gente sabe qual foi a intenção do legislador. Então, o piso da enfermagem ele foi aprovado quase por unanimidade na Câmara
no Senado. Grupos de trabalho, nossa, eu participei das reuniões. Trabalhando em sessões extraordinárias. Então, todos os deputados e senadores, eles queriam que a enfermagem recebesse esse piso salarial. Então, esse era o sentido da norma. No momento que o STF ele percebe uma lacuna normativa que efetivamente existia, mas ele altera o sentido da norma, eu entendo que teleologicamente, como a gente diz no direito, não houve uma adequação nessa decisão. É claro que ela pode mudar. Ela pode mudar com a oposição dos embargos de declaração e se tornar mais clara. Lembrando que embargo não é recurso, então embargo não é para quem está insatisfeito com a decisão, mas é para que a decisão seja melhor explicada. Então, a meu ver, nesse caso, há necessidade de uma melhor explicação e também pode haver a mudança de entendimento na decisão de mérito. Porque a gente está falando dos méritos. Exatamente. Né? É por isso que a gente quer dizer assim para a enfermagem, né, Luísa? Que apesar de sonho de muitos profissionais terem sido destruídos inicialmente, assim interpretamos, muitos ainda estão sendo favorecidos. Nós estamos fazendo aí uma média de que 70% dos profissionais estão recebendo esse piso, mesmo alterado pelo Poder Judiciário, mas ainda trará, nesse momento, soluções para aqueles que estavam na miséria salarial. E isso é importante, mas isso não vai fazer com que a gente descanse, porque nós queremos chegar na integralidade da lei e a gente conta com esses embargos de declaração. Obrigado, pessoal. Podemos seguir. É isso, né? São avanços que vêm acontecendo e tem gente que às vezes fica assim, mas eu ainda não, né, recebi, tudo que fizeram ali as manobras não vai chegar até mim, vai chegar. Vai. São avanços, né? Quando um ganha, abre-se, né, um precedente para todo mundo ir junto. Tem mais surpresa aí. E o pessoal que está assistindo não sabe, mas está tudo surpresa. A gente passou uma semana combinando o roteiro do podcast. A Laura passou uma semana conversando comigo. Vocês não estão ouvindo, mas ela está exatamente atrás da câmera nesse momento. Foi uma semana mandando pergunta, alinhando o podcast. Só que aí chegamos aqui, ontem ela me falou, mudou tudo. E a gente vai bater Era pegadinha. A gente vai bater um papo e tá fluindo, tá bacana, mas tem ainda algumas pegadinhas aí acontecendo. Vamos lá. Ministra da Saúde. Bom, nesse cenário, o entendimento que eu tenho e eu tive com a ministra é que a ministra é extremamente técnica e bem intencionada. Então a ministra quer fazer com que o pagamento aconteça. Então é claro que a gente tem que cobrar, é claro que a gente tem que marcar a ministra Anísia, mas nesse momento a substituição no Ministério da Saúde eu entendo que seria trágica, porque ela já demonstrou o interesse em pagar. O que é que acontece? Ela pagou conforme o entendimento da Advocacia Geral da União. Ela cumpriu ordens. Ela cumpriu. Então ela não é técnica do direito, ela é técnica da saúde, uma espetacular técnica da saúde. Então, por que essa segunda portaria demorou tanto? Porque os gestores não abasteceram as informações. Então ela acabou assumindo para ela uma responsabilidade que naquele momento não era dela e ainda foi muito ética de não expor os prefeitos, de não expor os governadores. Então ela acabou segurando essa situação. Era para ter segurado ainda mais, porque municípios ainda não apresentaram o cadastro de profissionais, mas chegou uma situação insustentável que a enfermagem precisa do piso. E você não tem como penalizar aqueles servidores que estão lá na ponta pela desorganização do gestor. Então eles têm direito e têm que receber o piso. Então esse é o meu sentimento em relação à ministra Anísia, é um sentimento de simpatia, porque tudo que a gente observou, há uma vontade em se fazer, mas é claro, com a pressão, a vontade vem mais rápido, né? Aquilo que havia de vontade se concretiza, e o deputado Bruno acompanhou esse processo e a pressionou diversas vezes. Muito. E foi importante, e é importante a gente falar sobre a ocupação de espaços. Então, houve um tempo no passado em que, por exemplo, os professores entenderam que a luta era importante desde o princípio. Foram talvez uma das primeiras categorias a receber o piso. Por quê? Porque eles já lutavam. Foram referência. Foram referência. Depois disso, no meio da década passada, os militares, os policiais, de uma maneira geral, passaram a entender isso, e aí nós tivemos diversos policiais ocupando
postos, ocupando cargos. Quantos delegados, coronéis, capitães ocuparam postos no Poder Legislativo, no Poder Executivo e fizeram com que a sua categoria tivesse ganhos diversos? Muitos. Hoje é a hora da saúde. Infelizmente, a gente precisou passar por um processo de pandemia para que se entendesse a importância do SUS, a importância do profissional da saúde, a relevância do SUS, porque se nós não tivéssemos um SUS tão organizado, a vacina não teria chegado a todas as pessoas e a pandemia ainda estaria aí matando tantas pessoas como matou no Brasil. E essa ocupação de espaços, ela é muito importante, porque é lugar na mesa, é vez, é voz, é ser levado em consideração. Uma coisa é a ministra Anísia receber um grupo de enfermeiros, é importante. Outra coisa, ela recebeu um grupo de enfermeiros acompanhado de um deputado federal, acompanhado de uma deputada. Né? É um peso. A representatividade. Agora, eu, particularmente, estive 3 vezes com a ministra Anísia. Em uma das vezes, eu cheguei, tem até esse vídeo, eu falei com ela, do jeito que o caminho está sendo percorrido, a senhora está correndo risco, porque todo o erro está sendo jogado nas suas costas. E aí eu acho que o maior erro da ministra, concordando com o que você falou, foi ela não se posicionar para a enfermagem e dizer o que estava acontecendo. Era sempre respostas através de terceiros. E a última mensagem, e talvez a primeira diretamente, que ela olhou para a câmera e se dirigiu à enfermagem, ela estava triste. E isso ali representou todo o problema que ainda vamos viver na implementação do piso. Ela não estava alegre. Eu não sei se vocês estão associando o vídeo que eu estou falando. Ela estava triste. Não vi alegria nela. E a minha interpretação não foi descaso, foi cansaço, porque eu sei o quanto também ela está lutando. Então, mas ela como você falou, ela está pegando para ela as dores, mas vai ter uma hora que ela vai ter que se posicionar se isso não se resolver. Principalmente essas questões que eu ainda vou te perguntar, mas é daqui a pouco. Você, Luiz. Acho que pode voltar ali, né, para o nosso... E eu acho que um grande ponto, só para concluir a questão da ministra Anísia, é porque, assim, mesmo agora com a transferência dos recursos, há ainda a insatisfação de uma parte. Então, assim, ela cumpriu o máximo do que ela poderia fazer, porque ela seguiu a orientação da Advocacia Geral da União, grupo de trabalho, e mesmo assim, ela abre uma live e tem gente dizendo, o piso fake, não vamos receber, porque existem determinadas pessoas que realmente, com aquele entendimento primeiro do Supremo e depois da AGU, ou não vão ser beneficiados ou vão ser pouco beneficiados. E aí essas pessoas continuam cobrando e a luta tem que continuar. Mas a gente também tem que olhar para a maioria que vai ser beneficiada, para a maioria que essa portaria vai conceder muito mais dignidade aí para um auxiliar de enfermagem que está na ponta, para o técnico que vai ter aí uma diferença remuneratória bastante satisfativa. Então, eu acho que essa é a sensação, sabe? Eu fiz tudo que eu podia e mesmo assim eu ainda não consegui agradar a todos. Então, acho que isso deve dar uma angústia grande naqueles que estão lutando. Às vezes a gente fica angustiado. Então a gente abre uma live e aí o pessoal, com toda razão, reclamando, pedindo, fazendo com que aconteça e a gente não pode fazer nada, já dá uma angústia. Imagina na posição de ministro da Saúde, deve ser realmente difícil. Nós precisamos ver o copo quase cheio e não quase vazio, né, gente? Sim, com certeza. E a gente falando muito aqui do SUS, né, dos profissionais, mas tem a rede privada. E o pessoal da rede privada também está na expectativa, né, do piso. Você tem acompanhado a proposta da rede privada? Como que você acha que isso vai se dar? Então, como foi que o Supremo decidiu para a rede privada? A rede privada não precisa de custeio, mas ele deu mais um prazo para a rede privada organizar a sua folha de pagamento de mais 60 dias, contado da publicação da ata de julgamento, que foi em julho. Então, a partir do mês de setembro, que é pago até o 5º dia útil de outubro, então às vezes o pessoal fica, vou receber setembro, outubro. Não é outubro. Vai receber em outubro,
referente a setembro. Então, a iniciativa privada já tem uma data, já sabe como vai fazer, e para a iniciativa privada, pode ser que seja mais representativo o piso. Por quê? Porque na iniciativa privada não tem anuênio, não tem triênio, não tem quinquênio. Já tem 44 horas. Muitos já estão na carga horária máxima, então o piso deverá ser mais representativo e já tem data para pagar. Enquanto na administração pública são 30 dias após o repasse fundo a fundo, na iniciativa complexo, na iniciativa privada não. Eles têm que adequar sua folha de pagamento para o mês de setembro e realizar o pagamento do piso. Ele colocou na decisão uma possibilidade de se fazer acordo coletivo. Isso é importante que se fale, porque tem gente cobrando até do próprio sistema COFEM Corém acordo coletivo. Né? Tem que estar o piso, né? No acordo, na convenção. Exatamente. O que é o acordo coletivo ou a convenção coletiva? São instrumentos de negociação. Então, quando a gente fala em acordo coletivo é a negociação entre o sindicato dos empregados e o empregador. E a convenção coletiva é o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. O que é importante aí, por que ele trouxe isso? Porque o Supremo entendeu que pode haver demissões massivas e que poderia ser interessante para a categoria acordar um valor diferente de piso, isso seria permitido. Ou um prazo. Ou um prazo. O que eu não tenho notícia de nenhum sindicato que tenha feito acordo coletivo para pagamento abaixo do piso, e acho que nenhum deverá ou deveria fazê-lo, porque ele vai estar jogando fora uma luta histórica. Nossa. E em relação a demissões em massa, a gente tem outros mecanismos do Ministério do Trabalho, sindicatos e o próprio Corém. Porque o Corém, quando ele verifica questões de dimensionamento e atendimento ao paciente, ele também tem o cálculo de dimensionamento que a gente tem na resolução atual, e temos uma nova resolução aí a ser apresentada, ela também trabalha a situação do dimensionamento. Então, essa demissão em massa, como propagam, ela pode até acontecer, mas ela não deveria acontecer. E se ela acontecer, ela tem que ser ajustada imediatamente. Vai fechar leito? Exatamente, né? Eu, numa mesa de negociação, assistindo, não de negociação, mas estamos aqui dialogando com o superintendente regional do trabalho, Ministério Público do Trabalho, uma mesa extensa com toda a rede privada, a patronal, a laboral. E o que a gente tem percebido é uma tentativa desses acordos totalmente fora de contexto, 5 anos para implementar o piso, parcelamentos de 18 meses. Eu não estou julgando, porque quem vai decidir é a categoria junto com os seus sindicatos. E como você falou, o sistema COFEM Corens, ele está caminhando junto com os sindicatos. Essa semana mesmo já tivemos... Semana retrasada, encontro com os sindicatos expressivos aqui de Belo Horizonte, da rede metropolitana. Ontem nós tivemos uma reunião com os jurídicos dos sindicatos e a fiscalização. Então, é uma força que nasce para defender a enfermagem e para proporcionar a ela o apoio necessário. Então, nesse momento é importante também a coragem de decidir e não entregar para o outro a decisão. Mas nós temos que, né, chegando. Eu vou te fazer, antes de... A nossa equipe de enfermagem mandou perguntas, nós selecionamos, daqui a pouco você vai escolher qual que você vai responder. Também é surpresa, mas, né? Eu vou te falar uma coisa. O que você prevê que será mais judicializado? Aí é uma pergunta nossa, né? Bom, o que eu sinto uma grande margem de judicialização são os hospitais da rede privada que prestam assistência ao SUS. Então, se estão com 60% de atendimento SUS, se não estão com 60% de atendimento SUS, esse é um ponto que vai ser bastante judicializado, sem dúvida alguma. O segundo ponto de judicialização que eu entendo é o que ele chama lá, o que a AGU chama de vantagem fixa. Então, por exemplo, quando ela diz que os anuênios, os triênios e os quinquênios, eles estão dentro do piso, ele desnivela pessoas. Então, ele cria uma situação de igualdade entre desiguais. Você viu que na nova cartilha ela afasta isso?
mas alguns prefeitos estão ainda usando. Exatamente. Então, quando saiu, a gente criticou, fizemos uma live, eu fiz uma live, acabei recebendo diversas, mas tá na cartilha, tá diferente, tá dizendo que o anuênio entra, mas o anuênio, ele torna aquele profissional que tá há 20 anos, ele iguala ao que tá entrando hoje. Perde. E o anuênio, ele não é algo exclusivamente para o profissional, ele é para a administração, para valorizar aquele profissional mais experiente, aquele que está no serviço há mais tempo, então ele tem que ser levado em consideração. Outra situação que deve levar a uma judicialização grande é a situação do técnico e do auxiliar. Atenção, gente. Esse ponto é muito importante, porque já deve estar acontecendo aqui também uma movimentação de pessoas ativando a inscrição de auxiliar. Isso não é à toa. Vou te falar, e enfermeiro ativando técnico. Então, infelizmente, isso não é à toa. Agora, o profissional ele tem que conhecer a lei do exercício, tem que conhecer as resoluções do sistema e saber o que é a atribuição do auxiliar, o que é a atribuição do técnico e o que é a atribuição do enfermeiro. Porque se o indivíduo for auxiliar e tiver exercendo atribuições de técnico, o que acontecia muito. Só que, como o salário era parecido, as pessoas aceitavam isso de uma maneira natural. Vai fazendo, né? Agora não, agora é expressivo. A diferença de um para o outro é expressiva. Então esse vai ser um ponto importante junto com outros CBOs. Então os hospitais já fazem de alguma forma, mas vão fazer mais a contratação de técnico de laboratório, de assistente de médico, técnico de análise clínica, assistente de consultórios, nomenclaturas mil, né? A gente vai ter daqui a pouco uma reunião com a fiscalização e esse é um dos principais pontos, porque a fiscalização, quando ela chegar, ela vai ter que identificar isso. Bom, qual é o nome dele aqui? O nome dele, nesse momento, é irrelevante. Ele participa do processo de enfermagem? Então acabou. Então acabou, ele tem que estar lá. É claro que muitas vezes, para o Corém, se ele é da profissão, se ele é técnico, se ele é técnico e está exercendo a função de técnico, mas registrado como auxiliar, a gente não tem como autuar isso. Mas a gente pode, e essa vai ser a conversa que a gente vai ter daqui a pouco, encaminhar para os órgãos pertinentes. Porque o Corém, ele está em campo, ele está na fiscalização o tempo todo, e ele pode observar isso e encaminhar para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, para o sindicato, para que possa judicializar essa questão, porque depois de diversas condenações, os patrões vão entender que o custo-benefício de descumprir regra trabalhista é muito grande. E aí, efetivamente, o juiz do trabalho deverão aplicar essas penalidades. Aqui nós estamos com a operação legalidade, rumo ao campo com esse foco, sabe? E aí, Luísa? Porque, além disso, tem o inverso também, né? De contratar o auxiliar, como auxiliar, forçar ele a fazer serviço de técnico e o técnico passar atribuições do enfermeiro para o técnico também, né? Isso a gente tem que estar de olho também. Estamos de olho. E não só o Corém está fazendo o papel da fiscalização, mas cabe ao profissional também denunciar. Se posicionar. Isso é muito importante, porque às vezes o profissional ele está lá na ponta, ele está sofrendo e a gente não tem como saber de tudo. Porque existe um cronograma de fiscalização e você não está todo dia na mesma unidade. Há necessidade de se fiscalizar todos os municípios, todas as unidades, rede pública, rede privada, rede filantrópica. Então, se o profissional ele faz uma denúncia junto ao Corém, essa denúncia ela pede passagem na fiscalização. Então, vai alguém lá verificar a situação em loco, um fiscal, e aí vai poder dar andamento a isso. Então, esse trabalho de parceria do sindicato com o Corém e com o profissional que está na ponta, ele é fundamental para que a atuação seja efetiva. Porque a justiça, o Rui Barbosa já dizia, que a justiça tardia é injustiça manifesta. Então, a gente acaba não dando a resposta no momento adequado e a pessoa, mesmo você conseguindo resolver, ela não se sente com a justiça feita por conta da demora. É isso aí. Sim. Vou falar. Não, mas eu vou perguntar uma coisa antes dos bonequinhos. Da rede privada, já que a gente está falando, só para... Se chegar lá em outubro... e o profissional não receber, né? A instituição privada lá não pagar. Então, Isso é fantástico, Luísa, porque assim, o meu patrão disse que não vai pagar. Você está de olho, né?
Tô de A gente olho. recebe muita mensagem assim, o dono da clínica disse que não vai pagar o piso. Eu fico pensando, ele pode escolher, né? Porque assim, se ele quiser matar alguém, ele pode matar alguém, né? Se ele quiser não pagar o seu salário, nada, ele pode? Não pode. Então, o piso é lei federal. Então, é norma que está em vigência. O Supremo Tribunal Federal já disse a aplicabilidade dela a partir do salário de setembro, pago em outubro. Então, ele tem que pagar. Se ele não pagar, aí pode haver aí diversas denúncias. Encaminha para todo mundo. Manda para o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato, e manda para o Corém também, que a gente vai fazer as movimentações e os alinhamentos. É claro que o Corém não pode atuar, mas pode ajudar pode contribuir, pode estar no debate também em relação a isso, mas efetivamente tem que ser pago. Tem que ser pago. Então esse terrorismo ele não pode acontecer, porque ninguém pode descumprir a norma. Quando a gente adere, isso é muito importante, doutora Socorro, quando o ser humano ele entendeu que ele deveria viver em sociedade, ele abriu mão de uma parte da sua liberdade em prol do Estado. Com certeza. Precisa de lei. E a lei tem que ser cumprida por todos. Ninguém está acima da lei. Ninguém pode descumprir a lei. Então, os patrões do privado terão que pagar o piso da enfermagem. E eu, só antes de passar, complementando isso aí, é o seguinte, é a mesma coisa do prefeito falar que não vai pagar. É o menor executivo querendo desconectar com a ordem do maior executivo e do terceiro poder, que é o que legisla sobre tudo, e ainda sobre a Constituição desse país. Prefeito, toma juízo, você vai pagar. Porque o dinheiro não é seu, é do povo. E o poder emana do povo. Isso mesmo. Todo mundo vai ter que pagar, gente. Não vai ter mais como escapar. A lei tá posta. Não vai cair. E eu espero que, enquanto isso, esteja alimenta aí, seu piso. Ajuda. Não, deixa eu ajudar. Ajuda aí, Deixa eu ajudar. Tá caindo na conta Eu acho que dos vai cair prefeitos. mais. Vai Tá cair. perto. cair Eu vou bem alimentar mais, logo, né? porque eu acho que vai cair. Muito bem. Vamos pra pergunta? Vamos, pode ir. Pode ir. Conduz, pode ser Ah, você. então tá, muito obrigada. Você é muito boa pra mim. Ótima. Cazucas, essa é a nossa equipe de enfermagem. Técnicos, auxiliares, enfermeiros técnicos e auxiliares maravilhosos. Estão aqui prestigiando nosso podcast, de olho em tudo que está acontecendo no piso. E eles mandaram perguntas pra gente, no caso para você responder. E aí você vai escolher. Você quer responder a pergunta do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar? Bom, no meio termo aí eu vou responder a pergunta do técnico. Excelente. Eu tenho certeza que ele tem uma pergunta aqui relevante. Aliás, eu gostei de todos. Viu? Maravilhosa. Vamos ler, gente. Vamos ler a pergunta. Taranã. Bora lá. Olha, sou técnica e vou assumir a vaga como auxiliar. Não tenho esse registro no Corém. O que tem melhor formação pode ocupar cargo de quem tem menos, né? Quem tem mais tem menos. Vamos lá. Você confundiu. Quem tem mais tem menos. Quem pode tem mais menos. Pode menos. Meu Deus. Explica, que ela Quem errou pode... tudo. Ela errou tudo. Isso acontece. Eu entendi. Entendeu, já. O pessoal entendeu. O ponto é, um enfermeiro pode ocupar a vaga de técnico por ser enfermeiro e, teoricamente, ter uma formação mais abrangente. O técnico pode ocupar a vaga de auxiliar e a resposta aqui pra gente do sistema é não. Então... Vamos bater palma. Produção, põe mais palma aí. Ué. Não pode. Não pode. Você tem que ter a inscrição como auxiliar para poder exercer a atividade de auxiliar. Então, se você vai ser contratado como auxiliar, vai lá, faz o seu... Se você não tem registro como auxiliar, faz o seu registro. Ou reativa, que muita gente acabou deixando, suspendendo, cancelando o registro de auxiliar. Vai lá, faz o seu registro para você poder exercer. É isso que está posto. É claro, mas tem uma decisão judicial, mas existem decisões judiciais para todos os lados. Então, se não tiver uma decisão com o seu nome, dizendo que você pode realizar a atuação sem a inscrição, e é muito improvável que isso aconteça, não pode. Então, vai trabalhar como auxiliar, precisa da inscrição de auxiliar.
Sim, tem que ter feito curso de auxiliar. Tem que ter feito o curso e às vezes Curso o de curso... técnico não dá. Isso é um problema, porque às vezes o curso não existe mais. Então a gente está tendo essa situação. Você tem que voltar lá na escola, procurar a escola, pegar a declaração para poder fazer a inscrição. Isso se a escola tiver autorização para itinerário. Senão vai ter loucura. Mas nós estamos chegando ao final e eu não vou deixar ele escrever na carteirinha de... Não, porque ele não é da enfermagem, ele é quase. Ele é um advogado enfermeiro, mas não é um... Mas eu quero fazer assim, eu vou ler uma coisa aqui Claro. e vou deixar ele fazer um comentário. Claro. Tá bom? Com certeza. Outra surpresa. Ó. Né? Se sou amado, quanto mais amado, mais correspondo ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é feito espelho, tem que ter reflexo. Pablo Neruda. Por que você postou isso? Nossa, eu já ia falar, gente, que coisa profunda. Ele vai pensar, mas ainda bem que o post é dele. Quem é o cara? Não, Kazucas. O Kazucas é um apaixonado pela literatura, um apaixonado pela poesia, alguém que admira a arte e alguém que é um apaixonado pela vida, pelas sensações, pelos sentimentos, e sempre busca isso. E eu acho que o grande lance do amor é a gente se sentir bem com o amor, sobretudo ter um amor próprio, saber as situações em que você não deve entrar e saber sair da forma que você deve sair. Então, eu acho que os sentimentos eles existem para isso, e o amor é para agregar. Então, eu trouxe esse poema, publiquei isso no Instagram, porque eu percebo muitas vezes muita gente que acaba abrindo mão do amor próprio em nome de outra pessoa. Isso não deve acontecer. Então, nós temos que nos colocar sempre em primeiro lugar, entender as nossas aspirações para aí sim estarmos prontos para o outro. Então, o primeiro grande amor deve ser o amor por si mesmo, para você poder estar pronto para amar e para oferecer aquilo e receber a delícia que é estar apaixonado, estar amando e amando a vida de uma maneira geral. Gente, Luísa. eu vou embora. Não, você fica porque nós temos que terminar. Gente, mas eu acho que maravilhoso. fica sem ter planejado Sim. uma grande mensagem para a enfermagem: amor próprio. Não Isso. deixe ninguém perturbar o seu amor próprio. A valorização da enfermagem começa em cada um dos profissionais, Nossa, inclusive em você e em mim, né? Cada Fica de um de olho. nós, isso mesmo. E aí a gente vai já chegando ao final, queremos te agradecer muito. Nós temos aqui uma lembrança do nosso Corém Minas, né, Luísa? Para você. Obrigado. Que maravilha, obrigado. Eu quero agradecer o convite. Tem mais? Tem mais? Tem. Então... Você sabe que aqui nós amamos práticas integrativas. Então, em nome da Comissão de Práticas Integrativas, para quando você estiver cansado. Olha! Posso abrir? Bom, vamos lá. Fazer um escaldapé. Olha, gente, que lindo! Camomila, que bacana. Obrigado. Combinou. Excelente, Luísa, também né? quero. Não. Aí é demais, Luísa, é demais. Tá Luísa, bom, só para ele, que é vamos- nosso convidado vamos se especial. Vamos despedir? Vamos despedindo. A palavra dele né, antes da despedida. Claro, não, ele ainda vai falar. Então tá. Eu vou falar aqui porque eu gosto de dar esse recado. Gente, quem ainda não está inscrito nas redes sociais do Corém, vai lá, se inscreve, Instagram, no YouTube. Começa a seguir a gente para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Entrar enfermagem. No site. No site do Corém, coremmg.gov.br, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira, brasileira e mundial. Sim. Porque aqui a gente traz informação de tudo. Ativa as notificações para ficar por dentro de mais episódios do nosso podcast. Curte, não esquece de curtir, comenta o que você achou e compartilha com todo mundo esse podcast de hoje, que foi incrível. Você ainda vai falar, mas eu já queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, por toda a sua contribuição nessa luta, que é nossa porque também não é só da enfermagem, é da sociedade, né,
do Brasil inteiro, porque isso não beneficia só a categoria, beneficia quem está lá sendo cuidado também, porque um profissional com mais dignidade, sem dúvida aquele cuidado ali vai ser um cuidado muito melhor. Então, eu queria agradecer você por essa luta, por ser tão ético, por corresponder tão bem às nossas expectativas e passar as informações de forma tão clara e tão... E confiar na surpresa. Isso! Foi incrível, muito obrigada mesmo por tudo. E deixa uma mensagem aí para a enfermagem também. O que a gente, do piso, o que a gente tem que ficar de olho? Não é? De olho em tudo. Vai lá, Cássio. Eu queria agradecer o convite, fiquei lisonjeado quando o convite foi feito, doutora Socorro. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela recepção, sua equipe é maravilhosa, esse podcast é lindo, que ideia brilhante para poder levar essa inovação, a utilização das mídias. A gente viu que as mídias elas são tão importantes no processo de conhecimento, no processo de formação de convencimento, na estrutura de poder. Então isso é muito importante. E o que eu deixo para a enfermagem é que a enfermagem entenda o seu poder, entenda a sua voz. A luta da enfermagem é a luta pela dignidade, é a luta pela saúde, é a luta pela assistência ao paciente, é a luta pelo bem-estar da sociedade de uma maneira geral. Então, a hora do empoderamento chegou. Já avançamos, mas ainda há muito a se avançar. E eu deixo uma frase que eu gosto bastante, que diz que os poderosos eles podem matar 1, 2 ou até 3 rosas, mas jamais serão capazes de deter a primavera. Muito obrigado por estar aqui. Lindo! Deixa sua rede social também, pro pessoal te seguir, ficar por dentro. Não, claro, @André Cazucas, com K. Né, segue lá, vamos acompanhar. Sigam também as meninas aqui, doutora Socorro. Doutora Socorro é @Msocorro, _Pena, @Luísa Werneck Enf. E especialmente o Corém MG, @Corém MG. Se você não segue, siga, porque o conteúdo é de muita qualidade e a gente vai estar sempre trabalhando juntos nessa parceria. Muito obrigado. E assim a gente termina mais um episódio do Enfermagem Pode! Vamos pôr aqui, ó, Socorro. Enquanto vai acabando. Um abraço, enfermagem. Tá na conta, nós vamos vencer. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.